Duro de Matar. A história de um policial de Nova York que vai a Los Angeles para fazer as pazes com a esposa, mas vai passar no meio de um roubo com reféns. Faz um novo amigo e um novo inimigo. Chega de um prédio que explode. Ele abraça os amigos, beija sua esposa. Enfim, existe um filme em que todo astro de Hollywood recusou. Clint Eastwood, Schwarzenegger, Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere, James Caan, enfim, todo mundo recusou. Porque todos eles, ao ler o roteiro, enxergaram o personagem como um covarde. Sim, eles enxergaram o personagem de Duro de Matar como um cara fraco, que precisava de ajuda o tempo todo. Porém, um comediante da TV aceitou o papel e isso mudou a vida dele e de Hollywood para sempre. Bom, isso é um pedacinho da história que eu vou contar aqui nesse vídeo, mas antes, não se esqueça de curtir, de se inscrever, de comentar qualquer coisa que só para me ajudar. Valeu, vamos nessa, depois da vinheta. Cinema, filmes, séries e muito mais. A sétima arte é o que a gente traz. 1966, um escritor chamado Roderick Thorpe lança um romance policial, a história de um detetive chamado Joey Leland. 2 anos depois o livro vira filme e o astro é ninguém menos que Frank Sinatra aos 52 anos. O filme faz sucesso e Sinatra procura o autor pedindo uma continuação. Se o Frank queria outro livro, ele teria outro livro. Só que Thorpe não queria escrever a mesma história de novo e ele resolveu fazer algo diferente. Um livro de pura ação. O Olhos Azuis já tinha ficado grisalho quando o livro saiu em 79 com o título Nada é para Sempre. A história, um homem na véspera de Natal, preso num prédio lutando contra terroristas, pendurado em posto de elevador, pulando do terraço com uma mangueira de incêndio. Parece familiar, não é? Mas segura, porque no livro o personagem principal tinha mais de 60 anos. E no clímax ele deixa a própria filha de 40 anos cair do prédio e ela morre. As vendas foram fracas, Sinatra estava velho demais para ficar pendurado em elevador e a Fox engavetou tudo. Por 8 anos. Anos depois, um executivo da Fox chamado Lloyd Levin olha para aquele livro esquecido e percebe: isso aqui tem estrutura de filme de ação, tem potencial. Eles contrataram um roteirista iniciante chamado Jeb Stuart, um ex-jogador de tênis que escrevia contos. Deram um projeto para ele justamente porque ninguém tinha expectativa nenhuma. Jeb leu o livro inteiro e fechou. E aí percebeu que não tinha ideia alguma de como fazer aquilo virar um filme. Ele chega em casa cansado, briga com a esposa, sai furioso e entra no carro. No meio da estrada, pensando na briga, ele se dá conta: ela tá certa, eu tô errado, então eu preciso pedir desculpas. E de tão distraído com isso, ele não vê os carros desviando na pista à frente. Quando olha, tem uma caixa de geladeira gigante no meio da estrada. Sem tempo de desviar, ele atravessa a caixa a 100 por hora, achando que ia morrer. E a caixa, na verdade, estava vazia. E ali dentro do carro, Jeb percebeu o que nada é para sempre significava. A história não era sobre um homem de 60 anos que perde a filha. Era sobre um homem de 30 que precisa pedir desculpa para a esposa, porque coisas ruins acontecem e pode não dar tempo. Ele foi direto para o escritório e escreveu as primeiras 25 páginas naquela noite. 4 semanas depois, o estúdio deu sinal verde. Um filme de ação inteiro nasceu de uma briga de casal e uma caixa de papelão no meio da estrada. Aí entra em cena Joel Silver, o produtor. A filosofia dele era simples: se a ideia te excita, ela é boa. Primeira decisão, mudar o nome do filme para Duro de Matar. Segunda decisão, o topo do prédio tem que explodir. O Jeb perguntou como e o Joel respondeu: eu não faço ideia de como você vai fazer, mas vai fazer. Faltava um diretor, então eles escolheram Paul Verhoeven, de Robocop, só que ele recusou. Aí o Joel mirou no John McTiernan, com quem tinha acabado de fazer Predador, e McTiernan recusou. Joel mandou o roteiro de novo, mandou mais uma vez, e de tanto enviar o roteiro para ele finalmente disse: tá, beleza, eu faço. Só que com uma condição: não quero fazer filme de terrorista. Todo mundo gosta de ladrão. Ladrão é divertido, terrorista não. E foi assim que os vilões de Duro de Matar viraram ladrões disfarçados de terroristas. Uma das melhores viradas do filme nasceu de um diretor que não queria dirigir. Agora, o elenco. Primeiro detalhe maluco: por contrato eles eram obrigados a oferecer o papel por Frank Sinatra. O personagem vinha do livro dele. Sinatra, já com seus 70 e poucos anos, respondeu:
eu sou velho demais e rico demais. Bom, ainda bem. Aí foram atrás dos de sempre. Primeiro Clint Eastwood, que devolveu o roteiro dizendo que não entendeu o humor. Ofereceram para Stallone, ele disse não. Schwarzenegger disse não. Richard Gere disse não. Burt Reynolds disse não. James Caan disse não. Não, ninguém queria. O problema era sempre o mesmo. Os astros liam o roteiro e viam um covarde, um herói que se esconde, um herói que sangra, um herói que pede ajuda pelo rádio, e eles não perceberam que era exatamente isso que ia mudar o cinema. Bruce Willis, em 87, era isso, o galã engraçadinho da série A Gata e o Rato e o garoto propaganda de uma bebida de segundo. Ele tinha tentado o cinema 2 vezes. O primeiro filme foi um meio sucesso, sendo gentil. O segundo, praticamente ninguém viu. Em Hollywood, já se falava que a carreira dele no cinema tinha acabado antes de começar. O agente dele, Arnold Rifkin, viu em Duro de Matar a última chance, mas sabia do risco. Então ele fez uma jogada. Só aceitaria o risco por um cachê de 5 milhões de dólares. E a Fox pagou. A notícia causou um terremoto em Hollywood, porque o engraçadinho da TV virou da noite pro dia o ator mais bem pago do mundo, sem nunca ter dado uma bilheteria. Do outro lado do estrelato tinha o Reginald VelJohnson. O futuro sargento Al Power estava quase desistindo de ser ator. Fazia testes atrás de testes, não passava em nada. A única pessoa que acreditava nele era a própria mãe. No dia do teste, ele ouviu pela porta o Wesley Snipes fazendo a cena e decidiu: vou fazer completamente diferente. Entrou, olhou direto para a câmera e disse: se me derem esse papel, eu vou ser o melhor All Power que vocês já viram. 2 semanas depois, ligaram para ele e ele foi contratado. Para a esposa do McClane, o estúdio tinha a lista padrão das atrizes consideradas sexy. O Bruce bateu o pé e disse: não, tem que ser a Bonnie Bedelia, uma atriz de verdade. A Holly virou uma mulher forte, independente, bem-sucedida, nada de donzela em perigo. Teve até uma cena dela sendo salva, mas foi uma só. E pro papel de vilão, do chefão dos vilões ali, o McTiernan queria um tal de Alan Rickman, um ator de teatro da Broadway que nunca tinha feito um filme na vida. Os requisitos dos Rams era ser rico, culto, europeu e de terno. Então, o Alan Rickman era perfeito para isso. Só tinha um problema. O Alan não sabia segurar uma arma. Ele segurava com um punho mole, como se estivesse segurando uma xícara de chá. Daí a coordenadora de dublês teve que ensinar o maior vilão do cinema de ação a firmar o braço. Faltava a locação. Vasculharam o país inteiro atrás de um arranha-céu e a resposta estava do outro lado da rua. O Fox Plaza, o prédio novinho da própria Fox, ainda em construção. E os andares inacabados viraram um set. Os andares prontos estavam cheios de advogados e escritórios de estúdio. As filmagens começaram com um probleminha. O roteiro não existia inteiro. O Jeb Stuart, o roteirista original, foi demitido. Ele mesmo conta que ficou arrasado, que era como se roubasse um filho dele. No lugar entrou Steven de Souza, o cara de Comando para Matar em 48 horas, especialista em ação com comédia e principalmente um cara que escrevia rápido. E precisava ser rápido, porque o filme começou a rodar com 35 páginas prontas apenas. 35 de um roteiro de 134. O de Souza escrevia enquanto o filme era gravado, então sempre poucas páginas à frente das câmeras. Guarda isso, porque essa correria vai criar um dos maiores erros de continuidade da história do cinema. Já chegamos lá. E tinha outro problema. O próprio Bruce. As tiradas de engraçadinho que funcionavam na TV soavam falsas no cinema. No meio das filmagens tinha um buraco gigante na trama. Não existia jeito plausível do herói e do vilão se encontrarem cara a cara sem um matar o outro. E a solução apareceu na cantina do estúdio. No intervalo, alguém perguntou para Alan Rickman se ele, como ator inglês, sabia fazer sotaque americano. E o Alan respondeu: não sei fazer sotaque americano, mas imito bem um californiano. Todo mundo riu e na cabeça do roteirista acendeu uma luz. O McClane só conhece o Hans por uma voz alemã no rádio. Se o Hans for pego, ele pode fingir que é um refém americano fugindo. E assim nasceu a cena. Um ator inglês interpretando um alemão fingindo ser americano. A plateia inteira acreditando que o Bruce caiu no golpe até ele entregar que sabia o tempo todo. Isso aí você já sabe. Isso era 1988, antes da computação gráfica. Tudo que você vê no filme é real. Fogo é real, explosão é real, gente caindo do prédio é real. Os advogados da Fox trabalhando nos andares de cima piravam com os tiroteios. A produção fez um acordo.
o barulho de metralhadora só depois das 5 da tarde. E aí os vizinhos do bairro ficaram furiosos porque à noite ficavam as luzes acesas, explosões, tiros, reclamações atrás de reclamação. E aí a prefeitura deu o golpe. A cena do helicóptero, a mais complexa do filme, planejada para 3 noites de filmagem, foi autorizada para 2 horas. O plano de guerra, 24 câmeras espalhadas pela cidade, tudo coreografado para rodar a sequência inteira em 1 hora. E na primeira passada dos helicópteros, com figurantes correndo e explosão gigante, a polícia interrompeu, que era perigoso demais, e acabou. A cena inteira, que levaria 3 dias, foi feita em meia hora e tá no filme. O topo do prédio explodindo foi uma miniatura. A equipe de efeitos especiais construiu uma maquete da torre e helicópteros minúsculos. Quando Joel Silvio viu o resultado, ligou gritando no telefone: ficou real demais! E o salto do McClane com a mangueira de incêndio? Pois é, o Bruce pulou de verdade com a explosão estourando atrás dele. Ele sabia que aquela era a chance da vida dele e pulou pro estrelato literalmente. Detalhe para o cinéfilo, essa cena é uma homenagem. Em 1923, Harold Lloyd fez uma cena com a mangueira num clássico do cinema mudo chamado O Homem-Mosca. Duro de Matar prestou reverência a um pioneiro de 65 anos antes. Lembra do livro? Alguém tinha que cair do prédio. No livro era a filha do herói, no filme virou o vilão. E o McTiernan queria uma coisa que ninguém fazia, um close no rosto do personagem enquanto ele cai. E isso ele queria sem truque, sem corte seco. A solução foi um colchão de ar no estúdio e o Alan Rickman caindo de costas, de 12 metros de altura. Um ator de teatro que nunca tinha feito cinema caindo de um prédio de 4 andares de costas. O combinado com Alan era 3, 2, 1, go! Só que a equipe de dublê recebeu outra instrução: soltem no 1. 3 e soltaram. Aquele pavor no rosto de Hans Klube caindo não é atuação. É medo de verdade. O Alan aterrissou em segurança no colchão, não se machucou e não ficou nada feliz. Mas a imagem ficou imortal. 2 semanas antes do fim das filmagens, alguém percebeu. Os ladrões não tinham plano de fuga. Ninguém sabia explicar como eles iam sair do prédio. O de Souza lembrou de um filme de TV antigo dele, onde a vilã fugia numa ambulância falsa. Perfeito. Os bandidos fogem numa ambulância que estava escondida dentro do caminhão desde o início do filme. Genial! Massa! Aí veio a primeira exibição da montagem, um grupo pequeno assistindo, todo mundo adorando os primeiros 20 minutos e de repente, droga! Ah, não, para o filme. Na cena do começo, quando os vilões chegam e saem do caminhão, o caminhão aparece vazio e dá pra ver, não tem ambulância nenhum dentro do caminhão. É óbvio, aquela cena foi filmada 10 semanas antes e ninguém tinha tido a ideia da fuga da ambulância antes. E a solução? Nenhuma. McTiernan simplesmente decidiu: não ligo isso é pra até falar. 2 horas atrás eu olhei dentro desse caminhão e não vi nada. Deixa assim mesmo. Tô nem aí. E tá lá até hoje. Um dos erros de continuidade mais famosos do cinema. Um dos filmes mais amados do cinema. O filme ficou pronto. A equipe sentia que tinha algo especial nas mãos. Mas a equipe sempre acha isso, né? O Bruce quis uma opinião honesta e chamou o Glenn Caron, criador de A Gata e o Rato, o antigo chefe dele. O Glenn admite, foi assistir sem expectativa nenhuma, tinha ouvido que o elenco era mal escalado e que o filme ia ser mal feito. Saiu da sessão dizendo: caramba, é um dos melhores filmes já feitos. Só que o público ainda não sabia disso. A Fox lançou a campanha com um pôster gigante do Bruce, e aí o trailer chegou nos cinemas e a plateia ria quando o rosto dele aparecia. Em várias salas, o galã de TV como herói de ação era uma piada. O estúdio entrou em pânico e tomou uma decisão histórica. Tirou o Bruce Willis de todos os posters possíveis de todos os marketings do filme. Isso 1 mês antes da estreia. O cartaz de Duro de Matar virou só o prédio. A estreia, 22 de julho de 88. 7 milhões no fim de semana. Mas aí o boca a boca explodiu. Semana após semana, o filme crescia e quando ficou claro que era um fenômeno, o rosto do Bruce voltou para o pôster. No final, mais de 140 milhões de bilheteria. A crítica rendida e 4 indicações ao Oscar para um filme de ação em 1988. Duro de Matar não lançou só um filme, ele lançou uma fórmula. Depois dele, Hollywood inteira passou uma década vendendo a mesma ideia. Duro de Matar no ônibus, Duro de Matar no avião, no navio, na montanha, na Casa Branca. Virou gênero, mas nenhuma cópia chegou perto. Porque o segredo nunca foi o prédio ou as explosões, foi o herói. O John McClane sangra
sente medo, chora sozinho pensando na esposa, se senta no banco da frente da limusine porque não se acha importante. Ele é um cara comum num dia impossível. Todos aqueles astros que recusaram o papel viram um covarde. E nós, o público, vimos um ser humano. E as vidas mudaram. Bruce Willis diz até hoje que o filme deu a ele tudo que ele tem. O Reginald VelJohnson, que estava desistindo de ser ator, comprou uma casa e um carro para a mãe. E ela ainda viu o filho na tela do cinema antes de morrer, chorando e dizendo: "Eu sabia que você ia conseguir." Lembra do nome que eu pedi para você guardar lá no começo? Nada é para sempre? O título do livro que começou tudo. 30 e tantos anos depois, o mundo ainda assiste, ainda discute e ainda ama esse filme. Todo Natal a mesma briga. É ou não é filme natalino? O livro jurava que nada é para sempre. E o filme passou as últimas 4 décadas provando o contrário.